Então a gente vai mostrar para você como foi o debate de fato ontem na Rede Globo. Foi o último debate entre os candidatos à presidência, né? Antes do primeiro turno. Muita troca de acusação, muitos pedidos de direito de resposta. O encontro, como eu disse, reuniu os 7 colocados ou os 7 concorrentes ao Palácio do Planalto, cujos partidos têm representação no Congresso Nacional. Muita gente pergunta, mas por que fulano foi? Por que o outro foi convidado? Por que um candidato que tem 1% não vai e o candidato que tem 0% vai? Porque o partido de determinado candidato que não pontua tem representação mínima no Congresso Nacional. E muitas vezes o partido de uma candidata ou de um candidato que está pontuando não tem representação no Congresso Nacional. A regra é essa e ela é feita pelos políticos. As emissoras têm de cumprir. Como vocês estão vendo aí, participaram do debate Lula do PT, Jair Bolsonaro do PL, Ciro Gomes do PDT, Simone Tebet do MDB, Soraya Tronic do União Brasil, Felipe Dávila do Novo e o Padre Kelmon do PTB. O evento foi promovido pela TV Globo, contou com mais de 3 horas de duração, terminou agora há pouco. Logo no começo, durante uma resposta ao candidato Padre Kelmon, Jair Bolsonaro fez acusações contra o ex-presidente Lula, que solicitou direito de resposta imediatamente. E nós separamos esse trecho para vocês. O que está em jogo, Padre Kelmon, é o futuro de uma nação. Nós não podemos voltar à fase que éramos há pouco tempo, onde era realmente uma cleptocracia, ou seja, a roubalheira imperava em nosso país. O governo Lula foi o chefe de uma grande quadrilha. Dezenas de delatores devolveram 6 bilhões de reais para pegar uma pena menor. Ou seja, nós não podemos continuar num país da roubalheira. O que é pior também, padre, e também é muito grave, o governo que nos antecedeu não se tinha qualquer compromisso, qualquer respeito com a família brasileira. É um governo que quis impor uma agenda de ideologia de gênero, ensinando crianças em sala de aula a se interessar por sexo precocemente. É um governo que todos sabem que quer a liberação das drogas. Ou seja, esse governo do PT, que nos deixou há pouco tempo, não parece que desconhece a dor de uma família que tem um filho no mundo das drogas. Esse governo do PT, ou melhor, desgoverno de há pouco tempo, por exemplo, Lula defendia que se roubassem celular para tomar uma cervejinha. Ou seja, quantos jovens foram assassinados por essas pessoas roubando o celular e protegidos por Lula? Quando ele também, cada vez mais, fala em desarmar a população de bem e atacar as polícias por todo o Brasil, nós sabemos que isso estimula a violência em nosso país. Ou seja, nós não podemos voltar a esse estado de coisa que aconteceu há pouco tempo aqui no Brasil, onde a roubalheira imperava. E eu acabei com a mamata, em especial da grande mídia. A Rede Globo foi uma que eu acabei com a mamata com eles e bem como botei um fim nos abusos da lei. Esgotado, candidato, muito obrigado. Candidato Bolsonaro e Kelmon. Durante a fala do candidato Bolsonaro, o candidato Lula pediu o direito de resposta, foi concedido. Eu peço ao candidato Lula que se dirija ao púlpito e aos senhores que voltem aos seus lugares, por favor. Não vai perder nenhum... O senhor pode retornar ao seu lugar, candidato Bolsonaro. O seu microfone está fechado porque não é a sua vez de falar. As regras serão respeitadas, candidato Bolsonaro. Obrigado. Candidato Lula, a partir de agora o senhor tem direito a 1 minuto para os sujeitos de resposta. Que num debate entre pessoas que querem ser presidente da República, o atual presidente tivesse o mínimo de honestidade, o mínimo de seriedade. Ele falar que eu montei quadrilha, com a quadrilha da rachadinha dele, que ele decretou sigilo de 100 anos, com a rachadinha da família, sabe, do Ministério da Educação, com barra de ouro. Ele falar de quadrilha comigo, ele precisava se olhar no espelho e saber o que está acontecendo no governo dele. Ele saber o que foi a quadrilha da vacina, o que foi o oferecimento de $1 por cada vacina importada. Isso não foi eu que disse, não, isso é a CPI que está dizendo. Se quer pedir direito de resposta, peça para a CPI, não peça aqui no debate, não. Você, quando vier no microfone, você se comporta com o presidente de respeito, que ele está assistindo, não minta. Não minta que é feio um presidente da República mentir com semente toda hora, descaradamente. Não é possível. Seu tempo, candidato, muito obrigado.
Durante a fala do candidato Lula, em defesa de seu direito de resposta, o candidato Bolsonaro pediu direito de resposta e foi concedido. Candidato, por favor, o senhor volte ao púlpito para o senhor falar durante 1 minuto em resposta ao candidato Lula. Mentiroso, ex-presidiário, traidor da pátria. Que rachadinha teus filhos roubando milhões de empresas após a tua chegada ao poder. Que CPI é essa da farsa que você vem defender aqui? O que achou a meu respeito? Nada. Que dinheiro de propina? Não teve propina. Propina teve com o senhor Carlos Gabas, do consórcio do Nordeste, dos governadores amigos teu, que foi descoberto o desvio de 50 milhões de reais e nada foi apurado. O seu governo, através de Carlos Gabas, consórcio do Nordeste, fez muitos nordestinos morrerem por falta de ar, porque foi desviado dinheiro da compra de respiradores. Nada tem contra o meu governo, nada. Deixe de mentir. Tome vergonha na cara, Lula. Tempo esgotado, candidato. Eu vou pedir aos candidatos que, em respeito ao público, procurem manter um nível de tranquilidade adequado para um ambiente democrático, como nós pretendemos que seja este debate. O candidato Lula pediu direito de resposta durante a fala do candidato Bolsonaro, foi concedido. O candidato Lula pode voltar ao púlpito. As regras do debate foram acertadas por todos os senhores. Para não atrapalhar o debate. Mas é uma insanidade um presidente da República vir aqui e dizer o que ele fala com a maior disfarçatez. É por isso que no dia 2 de outubro, o povo vai te mandar para casa. E eu vou fazer uma coisa para você, vou fazer um decreto, acabando com o seu sigilo de 100 anos. Para saber o que tanto você quer esconder por 100 anos. Eu vou fazer um decreto, assinar, para saber o que esse homem esconde por 100 anos. E eu vou parar por aqui, porque eu quero que os outros participem do debate. O presidente, quando aparecer aqui, por favor, minta menos. A gente viu o trabalho que teve ali o mediador, né, para controlar os ânimos, foi assim até o fim e logo de cara, né, muitos pedidos e concessões de direito de respostas. O debate começou realmente quente e, como a gente bem falou aqui, né, começou quente na televisão e, claro, repercussão também nas redes sociais. Quando terminou, os próprios candidatos foram até as suas redes também para trazer, né, as suas análises, o que acharam desse encontro. A gente vai ver o que os mais bem colocados nas pesquisas disseram. Pelo Twitter, o ex-presidente Lula postou o seguinte: eu estava incomodado de parecer o chato. Como sei que sou um cara que tem possibilidade de ganhar no primeiro turno, eu ia ser alvo de todo mundo. E era preciso alguém dizer alguma coisa sobre esse cidadão que faz papel de candidato laranja. Aí esse tweet do candidato Lula se refere ao padre Kelmon. Num outro embate que os dois tiveram, a gente vai trazer também esse trecho para você mais tarde. Vamos ver logo o tweet do candidato Jair Bolsonaro. Ele compartilhou uma imagem do candidato do PT durante o debate e escreveu o seguinte: após exorcismo, Lula pede voto para Jair Bolsonaro 22. KKK. Bom, na rede social de Ciro Gomes, o candidato do PDT disse o seguinte: vimos nesse debate tudo o que venho alertando aos brasileiros. Brigas despolitizadas em que Bolsonaro e Lula discutem para ver qual dos dois é o mais corrupto e não debatem uma proposta para o país. Eu quero livrar nosso povo dessa bola de chumbo que nos prende ao passado. Simone Tebet também foi até seu Twitter e disse o seguinte, agradeceu o espaço e falou: nunca a democracia brasileira precisou tanto da decisão do eleitor. Lamentavelmente, vimos brigas, polarização e mentiras em diversos momentos. Mas nós viemos falar de Brasil e das soluções para os problemas reais do país. Vamos unir o Brasil com amor e com coragem.